O problema de trabalhar para viver é que em pouco tempo você começa a viver para trabalhar. E aí, camada, eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje tô aqui para falar do Caminho do Louco, Guerras do Tarô, volume 1, do Alex Mandarino, lançado pela editora Avec, ou Avec, eu não tenho certeza. Caminho do Louco, ele é um livro brasileiro, de um autor brasileiro, que é o Alex Mandarino, e ele foi lançado originalmente em 2016. O Mandarino, ele é escritor, mas ele também é tradutor, e ele é bem conhecido pelas traduções dos livros atuais do Terry Pratchett, pela Bertrand Brasil. Acho que ele também fez a tradução do Rei Rato, do China Melville para Tarja, entre outras coisas. E ele é um tradutor excelente, um cara que sabe escolher muito bem as falas, um cara que entende de métrica, de diversas outras coisas. E ele mostra isso com a escrita dele também, no Caminho do Louco. Então, sobre o que é o livro? O Caminho do Louco, ele é uma fantasia urbana. Ele conta a história de um personagem chamado André Moire, entre outros vários personagens. Então, o André Moire, ele é o louco de uma organização que é o Tarô. O que é o Tarô? Digamos assim, é uma história, isso é uma parte da história que talvez você conheça bem, que uma organização mundial que representa o conformismo, ela sempre tentou aprisionar a humanidade em seu ciclo. E ao mesmo tempo, quem luta contra ela é uma organização chamada o Tarô. São as cartas do Tarô porque cada personagem do Tarô representa uma carta. Então tem o louco, o enforcado, o imperador, a imperatriz, e entre outros. Tem um monte de personagem que cada um representa uma carta. Normalmente eles têm alguma coisa sobrenatural, alguma ligação sobrenatural com a carta deles. Eles têm algum poder, por exemplo, que tem a ver com a carta deles. Na verdade, nossa história, ela se passa em 3 visões, inclusive em 3 narrativas diferentes, que é um negócio bem diferente, bem interessante que tem nesse livro. O livro é narrado em primeira pessoa pelo André, em terceira pessoa acompanhando diversos outros personagens, e em segunda pessoa quando nós acompanhamos o personagem O Carro. Esse foi o primeiro livro que eu li que tinha narrativa em segunda pessoa. Pra quem não sabe, a narrativa em primeira pessoa é quando o personagem está falando ele mesmo. Estamos vendo a voz do personagem. Ele está contando, eu fui lá, eu fiz aquilo, não sei o que, não sei o que. Em terceira pessoa é quando nós narramos externamente ao personagem. O narrador narra, né? Ele fala assim, por exemplo, o André viu que não sei o que, o André foi não sei onde, isso é terceira pessoa. E segunda pessoa? Segunda pessoa, o escritor, ele trata o leitor como se fosse o personagem. Então, quando nós lemos as partes do carro, ele fala, você acelerou na rua, você atravessou o farol vermelho, você... Sabe? Ele trata o leitor como se o leitor fosse o personagem principal. Então, é um artifício bastante interessante. Normalmente, usar só a segunda pessoa é uma coisa cansativa, então eu achei extremamente inteligente nesse livro ter a alternância, sendo que a segunda pessoa é a menos utilizada, é bem pouco. As partes do carro acho que são umas 2 ou 3 partes só no livro inteiro, em capítulos pequenos, enquanto dos outros personagens são as principais. A história é, o André, que é um personagem que ele é brasileiro, ele descobre que ele é o novo louco do tarô. Ele vai assumir a posição de louco dentro da organização do tarô. É uma coisa meio que se desperta na pessoa e, inclusive, ela pode escolher ser ou não aquilo. Então ele começa a fazer uma viagem pelo mundo, por isso que é o Caminho do Louco, que é uma viagem de autodescobrimento, em que ele começa a encontrar os personagens do tarô e aprender com eles sobre organização, sobre o mundo, sobre subversão, sobre um monte de coisa. Lógico que, enquanto isso, ele está sendo perseguido pela organização do conformismo. O sistema, digamos assim. Não vou falar muito sobre a organização, porque tem umas coisas interessantes sobre ela, que seriam spoilers. Os inimigos do tarô. Então nós acompanhamos a viagem dele pelo mundo. Ela começa no Brasil, mas ela vai pro México, depois ela vai pra todos os lugares, principalmente América e Europa, mas ele não encontrou todas as cartas do tarô ainda no fim do livro, então provavelmente na continuação, nos outros da Guerra do Tarô, vai ser outros locais que o André visita, né? Que o novo louco visita. E é engraçado que esse livro ele tem tudo que você imagina. Os personagens eles lutam de todas as formas possíveis contra a organização do conformismo. Então esse livro tem uma cena de Le Parkour em Paris, das pessoas correndo, tem gente ouvindo música eletrônica no meio da floresta, tem gangues de motoqueiras lutando contra soldados, tem... Nossa, tanta maluquice que você não pode imaginar, mas é divertido. É bem legal. A escrita do Alex é uma escrita bem fluida. No início, ela é um pouco truncada, porque tem muita mudança de ponto de vista em terceira pessoa, quando ele está apresentando os primeiros personagens e etc. Então, existe uma mudança, vários saltos narrativos de tempo pequenos,
e várias mudanças. Agora é esse personagem, agora é esse, agora é esse, agora é esse. Tipo, questão, assim, às vezes de parágrafos. Dá um ritmo rápido, mas é um pouco cansativo, um pouco confuso. E depois, quando ele entra, principalmente na parte do André, fica mais tranquilo e você começa a pegar mais a narrativa e se envolver ao longo da história. Uma coisa interessante sobre o André é que a parte dele que é narrada em primeira pessoa, nós temos a voz dele, né? Ele contando pra gente o que acontece. E ele devaneia muito, ele fala muita coisa aleatória. No começo, eu não tava entendendo só que ele era um cara, assim, que pensa muito rápido. Eu tava entendendo que ele é um cara chato. Que ele é aqueles filósofos de bar que ele fica te falando um monte de frase pronta sobre a vida e não sei o quê. Mas não é necessariamente isso. Ele é um cara que acho que ele pensa tão rápido que ele fala várias coisas uma atrás da outra. Ele é uma pessoa em pura atividade o tempo inteiro. Ele é um cara que ele não consegue terminar um pensamento sem já emendar outro. Então, ele tá falando tanta coisa, que é uma enxurrada de informação enquanto ele tá contando a história dele, na verdade. No começo, eu achei que isso tornava o personagem chato, mas depois eu entendi que era uma escolha narrativa, e aí eu achei muito mais legal, eu achei mais divertido, porque dava uma personalidade forte ao personagem. Se tem um negócio que eu acho chato, mas eu acho muito comum em livros de fantasia, é como a história é inconclusa. Nós terminamos o livro, nós terminamos com uma história que para de repente, ela tem um primeiro arco de história que foi um arco simples, que deixou muita coisa em aberto. Por eu ter gostado do livro, eu gostaria logo de ler a continuação. Então, eu sei que o Laço do Enforcado já tá para ser lançado esse ano. O Caminho do Louco, ele é do final de 2016, na realidade. Então, como ele é bem do finalzinho, ele, na época das premiações, ele acabou pegando como se ele fosse um livro lançado em 2017. E eu sei que ele ficou em segundo lugar do Prêmio Argos, que é o prêmio de fantasia que existe aqui no Brasil, que é dado pelo CLFC, que é o Clube de Leitores de Ficção Científica. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é um reconhecimento de um livro muito legal. Esse é um dos melhores livros nacionais que eu li na minha vida. Então, eu tenho uma bagagem pequena de livros nacionais, mas ultimamente eu tô tendo esse sentimento muito bom de estar descobrindo essas coisas muito boas. Então, vocês sabem, né, no final do ano passado eu li os livros do Eric, eu li um outro livro da VEC, que é o Guanabara, li o Ordem Vermelha no começo do ano, que é um livro super conhecido. E agora O Caminho do Louco, que é um livro, nossa, fantástico, um livro muito, muito bom. Eu fiquei muito feliz de conhecer o livro. Eu comprei o livro por conta, na verdade, eu comprei esse livro na Bienal, não sei se vocês lembram, ele aparece no meu saque da Bienal. Eu demorei até agora para ler ele, mas eu fiquei super satisfeito com ele. Então é isso. Essa é a minha recomendação, minha resenha. E com certeza leio O Caminho do Louco, é a fantasia urbana mais legal que eu já li, brasileira. Até agora, mas eu acho difícil esperar, eu achei excelente o livro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.